Então vamos lá. Coloquei aqui mais algumas cores, né, como vocês podem ver, para poder complementar. Agora que nós já temos aí as constantes, e eu falei para vocês que o setup ele trabalharia aqui ó, com a criação da tela, né, e os diretórios de recursos, nós vamos fazer primeiro as telas. Então aqui, além de importar somente a classe do Pygame, né, e o meu arquivo config, que na verdade eu mudei para tools, para não ter problema aqui, eu vou alterar também, obviamente. Eu vou precisar aqui importar o seguinte: além de importar tools, eu vou importar as minhas constantes. Eu posso fazer o seguinte: eu estou só utilizando o import ali, mas quando eu tenho um projeto, uma classe interna, lembrando que essa primeira é uma classe do próprio Python, né? O Pygame aí é instalado, então é uma classe nativa, não vou falar que é nativa porque a gente tem que instalar, mas é uma classe do Python. E o meu tools e as minhas constantes, por exemplo, elas não são nativas do Python. Eu criei aqui, né, e estou querendo chamar para dentro do meu projeto. Então, a forma correta de você fazer é da seguinte forma: from, coloca aqui um ponto para informar justamente que ela é uma classe gerada, está dentro aí do seu projeto, import tools. Nesse caso, se você analisar, ela está em mesma pasta. Deixa eu ver se eu deixei aberto aqui, ó. Em mesma pasta, ó, aqui eu tenho o setup, aqui eu tenho tools. Então eu não preciso colocar referência de caminho. Isso aí a gente vai ver um pouco mais adiante. A mesma coisa com a minha constante. Então, from import constantes, que está escrito dessa forma. Só que, para mim não ter que toda hora ficar digitando constantes e acessar uma variável dela, eu coloco isso aqui, ó, res_c. E aí eu utilizo somente o c. Se eu colocar aqui c ponto, significa que eu vou utilizar algum objeto da minha constante. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o título, né? Eu quero utilizar, por exemplo, uma tag aqui para título. Então, vou colocar um title, né? Ou você coloca da forma que você quiser, c ponto, e como que foi a variável que eu criei lá, a constante que eu criei de título? Foi título mesmo, foi title aqui mesmo, ó. E ele vai, então, entender que essa minha variável aqui, title, guarda aquele mesmo valor da minha constante. Beleza. Tendo feito isso aí, eu posso fazer a mesma coisa com as demais. Eu quero setar aí, por exemplo, as informações da minha tela, né? Posicionar, organizar a minha tela. Tem uma classe que nós podemos utilizar, que eu nem importei aqui, né? Se eu não importar eu não consigo, que é a classe OS. Ela é pouco falada, mas ela é usada basicamente em jogos. Ela é uma classe do próprio Python, não do Pygame, né? E nós podemos aí posicionar, centralizar a tela, fazer alguns recursos que vocês verão nesse jogo aí com essa classe. Eu não tinha ainda, né, falado dessa classe anteriormente para vocês. Então, por exemplo, ela tem um parâmetro aqui, que é o environment. Se você pressionar Ctrl+ de espaço, ele te mostra aqui os parâmetros dessa classe, né? Então, vamos utilizar esse environment dela. Ele serve para você, por exemplo, setar aqui, a sua tela vai ficar centralizada. Então, vou colocar aqui um SDL, underline vídeo, underline centered. Isso está lá na documentação do Python, tá joia? É centered, dessa forma aqui, ó. Isso aqui, então, seta que a sua tela já vai abrir descentralizada. Aqui você pode definir um valor para essa tela. Se você colocar aqui o valor de 1, depois você pode fazer verificações, né, através desse valor. Pode ser 0 ou 1, ou pode ser true ou false, tá joia? É como se fosse um booleano mesmo. Aqui eu faço a inicialização da minha classe Pygame, lembrando que PG é o meu Pygame, né, para não ter que também digitar tudo. Então ficou ali, como se diz aqui, ele ficou, no caso, seria, fugiu a palavra, mas eu facilitei ele aqui, né? Me fugiu aqui a palavra do simplificar, vamos dizer assim. Então, não tenho que digitar tudo ali. Após ter feito a inicialização dela, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar algumas informações para ele. Então, quando algum evento for chamado, vou colocar aqui meu Pygame event.set allow, dessa forma aqui, ó, allowed.
Se tiver algum evento chamado e esses eventos, por exemplo, forem do tipo teclado, aí tudo que você for acessar da classe do Pygame vai ter que utilizar o PG. Isso aí vocês já conhecem do outro curso. Então, keydown é qual evento? Isso nós usamos muito. Se teve alguma tecla pressionada, ok, pg.keyup. O que é o keyup? Se teve alguma tecla que, após ser pressionada, ela foi solta. Por exemplo, vai ter o botão de correr. Enquanto eu estiver pressionando o botão de correr, ele vai estar, obviamente, o Mario vai estar correndo. Quando eu soltar, ele tem que parar. Então, eu tenho que testar esse evento também. E como outro terceiro evento, que é padrão também, sempre nós precisamos testar, é o evento kit, para quando eu fechar a minha tela. Então, aqui, ele vai entender, né, que nós vamos utilizar pelo menos um desses 3 eventos, tá joia? Mas nós vamos estar podendo utilizar esses eventos aí na nossa classe. Então, keydown, keyup e kit, praticamente em todo jogo você utiliza isso aí. Pelo menos nos anteriores, por mais básico que foi, nós utilizamos. Aqui, então, eu vou dar um display.setCaption, que vocês já conhecem também, que é para definir o tamanho aí da nossa tela. O tamanho da tela foi definido pela variável... Cadê? Screen size aqui, ó, né, onde eu tenho, na verdade, um screen widget e um screen weight. Então, nós temos essas duas informações aí para a nossa tela. E aqui, na verdade, do caption, perdão, não é o tamanho da tela, eu estou confundindo. O caption é o título. Então, o título aqui é só eu puxar o meu title, c.title. Para o tamanho da tela é o display, na verdade, ali, né? Então, viajei aqui. Então, vamos fazer até ele aqui, ó, screen, que vai ser a minha tela. Ele vai receber um display.setMode. Usamos muito também, não só, obviamente, para jogos, mas qualquer tela que você vai colocar em Python, você vai utilizar o setMode aí. Então, C ponto, aí sim, aquela variável que eu falei, que é o screen size. Beleza, perfeito. E aí nós podemos também estar incrementando outras variáveis aqui e trabalhando. Então, por exemplo, eu preciso de gerar uma área retangular. Eu vou utilizar o screenRect para isso. Por que você vai gerar uma área retangular aqui? Porque eu vou ter que colocar informações da minha própria tela. E isso vai facilitar depois. Então, screenRect vai receber uma área retangular em volta dela. Lembrando que a área retangular a gente cria muito para colisão, mas ela não serve somente para isso.